Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Muito feliz, alegre e contente por ter mais uma vez o privilégio de compartilhar daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, de ter essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Certa vez Jesus, após ensinar, percebendo que a multidão tinha grande fome, ele dá uma ordem para Filipe, fala: Filipe, alimente essa gente. Filipe não faz nada, fica parado, inerte, sem ação. E às vezes quem não ajuda, atrapalha. Mas André toma a iniciativa e, como ajudador, sai em busca e consegue achar um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, que leva até Jesus, e Jesus faz um grande milagre. Mas Jesus não para os seus ensinamentos, chama os discípulos e ensina eles a repartir. Algum tempo depois, Jesus Cristo morre, ressuscita dentre os mortos e faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz: olha, daqui a 50 dias eu enviarei o Consolador. E nesse dia em Jerusalém, Filipe também estava reunido com todos eles. E diz a palavra de Deus no livro de Atos, que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ali aconteceu o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Eles foram selados pelo Espírito Santo. E o Filipe já não era mais o mesmo. Tempo depois aparece um anjo para Filipe e diz: olha, você vai para uma estrada em direção a Gaza, saindo de Jerusalém. E ele obedece imediatamente. Chegando lá, ele vê um eunuco em cima de uma carruagem. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim: aproxime-se. E ele se aproxima. Chegando perto, ele observa que o eunuco está lendo Isaías 53, pergunta: entendes o que lê? E o eunuco diz: como posso? Não tem quem me explique. Ele sobe a carruagem, apresenta as boas novas da salvação em Cristo Jesus para aquele homem. Aquele eunuco crê e é batizado. E diz a palavra de Deus que após o eunuco ser batizado, Filipe é arrebatado para Cesareia, onde ele continua a pregar as boas novas do Evangelho. Antes de Deus fazer um grande milagre, iniciar um grande projeto, Ele sempre passa os olhos pela terra e procura facilitadores. Gente que está disposta a entregar a sua vida, o seu tempo, o seu amor, para servir o reino de Deus. Em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma antes de revelar os seus planos ou os seus segredos aos seus servos e profetas. Eu pergunto para você hoje, meu irmão, Deus tem feito uma grande obra, a igreja está avançando. E quem é você nesse cenário? Você ajuda ou atrapalha? Eu convido os irmãos, então, a abrir as nossas Bíblias em 2 Reis 5, vamos ler os 14 versículos. E o meu pedido ao Senhor é que nós sejamos confrontados pela sua palavra e que você tenha um entendimento que Deus está nos chamando para uma grande obra. Segunda Reis 5, de 1 a 14. Estou na NVI, tá? Nova versão internacional. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando ao meu oficial Naamã, para que o cures da lepra.
Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou então essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Você ora comigo? Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Meu Deus, nós te pedimos que nessa noite teu Santo Espírito, através da revelação da tua palavra e de forma personalizada, confronte cada coração presente. E que haja entendimento que promova transformação, para que as nossas vidas em Cristo, que o teu nome seja cada dia mais glorificado em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, mais que uma palestra, uma reunião, mas que o teu Santo Espírito, de forma personalizada, fale em cada coração aqui. E que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, que seja tudo para honrar e glorificar o teu santo nome. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma linda história e um grande milagre, mas eu não quero focar no milagre nessa noite. Essa história nos traz grandes lições. Esse é um momento muito difícil do povo de Israel. Nesse momento aqui, a nação da Síria invadia constantemente o Estado de Israel. Havia um domínio da Síria. Era o rei Jorão na época, que era o rei de Israel. Ele não obedeceu a Deus como seu pai, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor, abriu o Israel para a idolatria. Então, Deus permitiu que a nação da Síria, por muitas vezes, invadisse e dominasse Israel. Nesse momento em que Israel até paga tributo a um acordo entre eles, não é destituída a monarquia do rei, mas ao sírio existe um domínio sobre a Síria, sobre Israel nesse momento. É um momento de grande vergonha para o povo, e é nesse cenário que acontece essa cura desse homem chamado, general chamado Naamã. Eu convido a você a ler comigo o primeiro versículo novamente. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro sofria de lepra. Naamã era um homem especial. Você vê, ele era sírio, inimigo de Israel. Ele não era levita, não era israelita, não estava sentado no trono de Israel. Mas diz a Bíblia que Deus usava este homem para atender aos seus propósitos. Quantos de nós hoje pode bater no peito e falar assim: olha, Deus usa a minha vida para atender os seus propósitos? Esse homem que era inimigo do povo de Israel, Deus usava a vida dele. E nesse momento da carreira desse general, com esse poder todo, diante de tantas vitórias, ele contrai lepra. Lepra, para você ter uma ideia, é conhecida como a doença mais antiga do mundo. Uma doença dermatológica, hanseníase, como é conhecida hoje. Só que naquela época ela causava grande dor e vergonha.
Para vocês terem uma ideia, a nação de Israel, já em Levítico, mandava que um leproso ele ficasse afastado de todos os parentes e amigos quando estivesse no período de lepra. E quando eles iam ao teu povoado, alguma aldeia, eles eram obrigados a carregar um sino. Que eles iam andando, o sino ia tocando e as pessoas se afastavam dele. Então eles eram altamente excluídos socialmente. Agora você imagine esse general, esse comandante de um exército, um homem respeitado pelo seu rei, pela sua nação, no auge da sua carreira, ele adquire uma doença como essa. Uma vergonha. E é nesse momento que eu convido a você a ler novamente o versículo 2 e o 3 juntos, que diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. Então nós temos Naamã necessitado, e nós temos agora essa escrava, uma menina. Mas tente entender a realidade dessa menina. Como era a vida de uma escrava naquela época? Uma escrava mulher, menina. Os sírios invadiram Israel, e daquelas cidades, fronteiras ao norte de Israel, tiraram muitos escravos, e com ele essa menina. E essa menina ficou servindo a mulher de Naamã. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã. Ela tinha todos os motivos, eu posso até dizer legítimos, para não querer abençoar a vida daquele homem. Mas nós temos uma facilitadora aí. Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito para a vida daquele homem. E apesar daquela menina estar vivendo um momento de aflição, como escrava, humilhada, você consegue entender que o escravo ele era o último a comer se sobrasse comida? Você consegue entender que o escravo naquela época ele não tinha domínio sobre o seu corpo? O seu dono podia fazer com ele o que ele quisesse? Mas Deus usa essa facilitadora. Na versão João Almeida, ela diz assim: eu gostaria que o meu Senhor fosse a Samaria. Eu gostaria. Ela demonstra desejo para ajudar esse homem. Olha o coração dessa menina. Sabe, as circunstâncias não impediram dela ser quem Deus chamou para ela ser. Deus tinha um propósito para a vida dela. Apesar daquela circunstância, apesar da sua derrota, aquela menina não se abateu, se posicionou e foi instrumento de Deus. No versículo 3, do 4, você me acompanha? Nós vemos agora a ação. O rei da Síria respondeu: eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Olha, eu já falei toda a condição dessa menina na época. E certamente uma coisa que essa menina não tinha para aqueles homens era crédito. Você consegue entender que Deus não dorme? O Salmo 121, 4 diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Eu acho que nós temos uma ideia muito equivocada de Deus, que Deus está parado, inerte, com a sua mão estendida sobre nós, esperando alguém orar com fé para Ele poder abençoar. Não. Deus não nos fala a Bíblia não nos fala de um Deus assim. A Bíblia diz que Deus já está trabalhando por nós. Agora você imagina a circunstância. Aquela menina diz: olha, para a mulher de Naamã: se levar o meu senhor a Samaria, lá tem profeta, ele será curado. O homem se apega àquela palavra, porque eu acredito que a palavra, quando ela vem do Senhor, ela nunca volta vazia, não é isso? A palavra de Deus não vem vazia. Às vezes nós acreditamos que precisamos ser grandes teólogos,
ser grandes estudiosos. Você que é um novo convertido e fala, poxa, eu estou começando a ler a Bíblia agora, estou aprendendo, Deus pode me usar? Sim! Deus usou essa menina. Deus pode usar a sua vida. Basta um convite, basta um versículo, basta uma palavra de consolo. E Deus usou aquela menina. Todas as coisas poderiam estar indo contrário. Como acreditar nela? Como dar crédito àquela escrava mulher? Num mundo dominado por reis, soldados, por homens. Mas Deus toca o coração do rei da Síria, que acredita também nessa história, dessa menininha, dessa escrava, e diz, vai, Naamã, eu não somente vou te dar uma carta, para que você receba ajuda do rei de Israel, mas eu vou te dar prata e ouro. Olha como Naamã era querido. Mas você consegue enxergar a mão de Deus agindo no coração do ímpio? Eu vejo isso muitas das vezes, quando eu vejo pessoas que não são nem cristãs, às vezes ofertando para a casa de Deus. Isso é mão de Deus, é Deus movendo, é Deus agindo. E no versículo 7, vou usar um termo aqui bem da minha época, bem antigo, o estrupício. Leia comigo. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E, gente, o estrupício é um termo bem antigo, né? Mas ele fala, no Aurélio diz, o estrupício é coisas ou pessoas inúteis que atrapalham o bom desempenho de coisas. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus já tinha começado o seu projeto, Deus já havia movimentado pessoas, mas agora acontece o oposto, né? Nós estamos diante de alguém que é descendente de Davi, que é hebreu, povo escolhido de Deus, sentado no trono com toda a autoridade sobre a nação de Israel, e ao invés dele ajudar, ele atrapalha. Será que isso acontece hoje? Quem é para ajudar, atrapalha? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele compara a igreja ao corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E cada membro tem uma função, tem um propósito. Agora, você imagina o corpo. Agora, se um membro, ele não funciona, ele não faz a sua parte, o que acontece? Sobrecarrega outra parte. Não é assim? Então, nós podemos definir de quem não está ajudando, está atrapalhando. E foi exatamente o que esse rei, desse membro do povo escolhido de Deus, que na hora que Deus coloca ele numa situação, para ele ser um ajudador, ter iniciativa, abençoar uma vida, ele faz o show dele. É engraçado que pessoas que têm esse perfil, elas sempre levam uma coisa para o lado pessoal. Já reparou isso? Já repararam isso? Sempre tem um problema com alguém, eu não vou ajudar, eu não participo, porque o fulano, porque o ciclano, porque o meu pastor. Sempre trazem para o lado pessoal. Porque você precisa sair dessa noite aqui tendo uma certeza. Se você é um ajudador, um facilitador, ou se você não está fazendo nada, é uma questão de decisão, de posicionamento. O rei de Israel, ele podia ter se posicionado diferente. Mas como se posiciona o homem de Deus? Me acompanha na leitura do versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Gente, o agir, o responder com fé, é um indicador
de que existem homens e mulheres que conhecem a Deus e têm experimentado a sua vontade. Agir com fé, muitas vezes, vem porque vivemos uma vida com Deus e conhecemos o Deus a quem servimos. Porque quando você sabe que você serve ao Deus do impossível, você responde com fé. Você acaba se conhecendo como é conhecido por Deus. A princípio nós lemos, parece até arrogante a declaração de Elias. Mande chome a mim, porque há profeta em Israel. Mas o homem que conhece a palavra de Deus, o homem que experimentou, tem experimentado de Deus, ele não fala por arrogância. Ele fala por fé, ele age com fé. Gente, eu não estou falando desses jargões que existem por aí, que estão no meio do povo evangélico, a gente fala ao todo tempo, né? Já ouviram? A vitória é sua, em nome de Jesus, toma posse. Esses jargões que não levam a lugar nenhum, não tem fundamento nenhum. A gente fala mais para poder apoiar alguém ou levantar a moral de alguém. Mas eu estou falando de você agir, você responder baseado na palavra de Deus. E quando o profeta Eliseu, ele sabe da situação, ele entende que Deus está agindo, Deus tem um propósito, Deus está fazendo algo novo, ele fala: olha, a profeta Israel. Existem pessoas assim. Existem pessoas que saem de sua casa e vão orar pelos seus vizinhos. É agir com fé. Existem pessoas que durante o culto ficam ali na intercessão orando. Eles agem com fé. Porque acreditam, conhecem o seu Deus. E sabem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Me acompanha na leitura, irmãos? Então, Naamã, no versículo 9 ao 10, vamos ler juntos? Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Bom, esse talvez começa o grande momento da história. Esse general vai até, por ordem do rei, vai até a casa do profeta. Só que o profeta não recebe. Manda um servo. E o servo fala: olha, o negócio é o seguinte, você que vai ter que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas quem ouviu isso é o grande general. Com lepra, mas é o grande general. E a sua nação domina Israel. E o que passa na cabeça desse homem na hora? Poxa, o profeta não vem nem me receber. O povo sírio, eles adoravam um deus chamado Rimon. Os babilônicos, eles adoravam esse deus, aquela região da Síria. E o deus Rimon era conhecido, olha bem, como o deus da tempestade, da chuva, dos trovões, da fertilidade. Agora você imagina na cabeça desse homem. Um empregado chega para ele e fala assim: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele pensou: se o negócio era tomar banho, eu tomava banho lá, meu Deus sabe tudo disso. É chuva, é trovoada, é banho. É isso que eu vim fazer aqui? Deus estava disposto a fazer muito mais com Naamã. Deus estava disposto a fazer muito mais com Naamã. Deus não estava somente prestes a curar Naamã da lepra, mas do seu orgulho. O objetivo maior de Deus era o coração de Naamã. E aquele homem não entende a princípio. Se o negócio é tomar banho, eu teria tomado banho lá na Síria. Não são os rios da Síria muito melhores que os rios
de Israel? Ele não entende. A princípio ele não entende. Tanto que ele se retira, ele vai embora. Vamos ler o versículo, por favor. 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Meus irmãos, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que tem que ser complicado? Eu acredito que é a expectativa que nós criamos, não é isso? Eu acho que Naamã, acostumado com as cerimônias do seu Deus Rimon, das trovoadas, do barulho, ele imaginava que haveria um teatro, um ritual. Ele ficou naquela expectativa. Espera aí. É só obedecer isso? É só fazer isso? Mas nós criamos essa expectativa também. Nós criamos certas fantasias. Nós acreditamos que é preciso subir no monte. Nós acreditamos que é preciso sapatear, gritar, tem que ter um movimento, tem que ter muita emoção. Mas Deus deu uma ordem para ele. Olha, não precisa de espetáculo nenhum. Basta você obedecer os meus preceitos. Mas por que é tão difícil obedecer? Sabe, evite as más companhias. Não entre em julgo desigual. Por que é tão difícil, gente? Deus levanta um pastor, levanta um líder de célula, um amigo da igreja, um irmão, fala: olha, você está afastado, você está evitando de ir aos cultos, você precisa estar em comunhão com a tua igreja, você precisa ler mais a Bíblia, é importantíssimo frequentar a escola bíblica dominical. Mas por que é tão difícil obedecer os preceitos? Porque nós acreditamos que precisamos muito mais do milagre. Nós acreditamos que para resolver os nossos problemas, ou para a nossa vida dar certo, a gente precisa de um milagre. E na maioria das vezes o que Deus está dizendo é o seguinte: obedeça. Obedeça. Tudo que você precisa para a sua vida está aqui. Toda ajuda, toda colaboração, todos os caminhos, toda a orientação está aqui. Mas por que é tão difícil? Porque sempre buscamos outras alternativas. No 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Sabe, irmão, nós não precisamos de grandes milagres. Eu imagino esse servo chegando perto do general dele. Quando o serviço de guerra, a gente fazia isso, né? A gente batia a continência e pedia permissão para falar. Ele: general, na mão, a permissão para falar com o senhor. Ele: pode falar, servo. Olha, general, data vênia, o senhor me desculpa ter essa liberdade. Poxa, mas nós viemos de tão longe. Custa o senhor atender o pedido do servo, fazer o que ele está mandando? Vamos lá, estamos juntos. É preciso praticar o bom conselho. É preciso praticar o bom conselho. Por isso não custa dar o mergulho. Não custa obedecer. Não custa ouvir o seu pastor.
Eu sempre digo que eu fui muito abençoado aqui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu tive uma pessoa que me abraçou muito. Eu fiquei 16 anos desviado, e eu tive um pastor, o pastor Edésio, ele me acompanhou durante 5 anos. Ele me ensinou a dar aula, ele me ensinou a falar. Às vezes eu estava perdido com uma leitura da Bíblia, ele me orientava, ele me mentoreou. Você tem um mentor? Você tem alguém que é mais experiente para ser um discipulador seu? Você procura se envolver com pessoas que podem te agregar valores? Existe uma pesquisa que diz que nós somos a média de quem nós andamos. Essa pesquisa diz o seguinte: você quer saber quem você é? Conte 5 amigos seus, você é a média deles. Quem é você? Você procura andar, a estar com pessoas que te levem para cima, que te levem a cumprir os princípios. Digo sempre aos adolescentes que nós temos visto o ímpio colher o melhor dessa terra, porque o ímpio está cumprindo os princípios bíblicos, os preceitos de Deus. E nós, povo de Deus, não estamos cumprindo os princípios. Estamos deixando de lado os ensinamentos. E por isso, muitas das vezes, não temos sucesso. Ou não temos vitória, como é tão falado hoje. Aí buscamos o milagre, alguma coisa mágica, que Deus faça algo diferente, sobrenatural. Mas o que nós precisamos mesmo é cumprir os princípios para alcançar as promessas. Eu já estou quase encerrando. Gostaria de ler o 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Sabe, os propósitos de Deus são sempre maiores. É difícil, esquisito falar isso, mas para Naamã foi ótimo ele ter pego lepra. Porque os propósitos de Deus são sempre maiores. Porque o que é de mais maravilhoso nessa história é que nós vemos no versículo 17, mais à frente, é que Naamã não somente foi curado da lepra, ele reconheceu que só há um Deus. Tanto que quando ele volta, vai até o profeta Eliseu, ele fala: olha, me deixa levar um pouco dessa terra, que eu tomo um compromisso a partir de hoje. Eu sou obrigado a entrar no templo de Rimon, para que quando o meu rei ajoelhar, ele se apoie sobre mim, sobre a minha mão. Mas de hoje em diante, olha o que esse general disse para Eliseu: eu nunca mais vou adorar o Deus de Rimon, eu só vou adorar o Deus de Israel. Você consegue entender que o grande milagre aqui não foi a cura da lepra? Foi esse coração que estava perdido, orgulhoso, que não conhecia o Deus verdadeiro e se entregou a Ele. Meus irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu realmente acredito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E eu creio que tudo que está aqui tem um propósito. As genealogias, tudo é importante ler e conhecer. A Bíblia, ela é tremenda, ela é viva. Eu quero compartilhar algo que esse texto falou muito comigo, com vocês, sobre o que é tipologia. Isso é muito estudado na teologia, né? E tipologia é um tipo especial de simbolismo. Nas Escrituras, é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Eu vou explicar para vocês isso de acordo com esse texto que nós lemos aqui hoje. Por exemplo, Naamã com lepra é um símbolo de quê? Do pecador. Por sinal, a lepra na Bíblia, ela tem essa orientação do pecado. Não é isso? Então, nós vemos Naamã
Com lepra, a figura do pecador, que vai até Eliseu, que nesse momento Eliseu é uma figura, uma tipologia de Deus. Então, Naamã, pecador, vai até Eliseu, que é uma figura de Deus, só que Eliseu não o recebe. E envia o servo, que é o quê? É um símbolo dos profetas na época. Naamã, pecador, vai até Eliseu, símbolo de Deus, que não recebe. Tem que ir primeiro aos profetas, os servos. E o servo faz o quê? Envia Naamã, qual é a ordem que dá? Vá até o rio. E o rio simboliza o quê? Jesus. Olha que coisa tremenda. E a ordem que ele dá para Naamã é: olha, você precisa se banhar nesse rio. Mas não é de qualquer jeito. Tem que ser 7 vezes. A entrega tem que ser total, o mergulho tem que ser total, tem que ser com perfeição. Mas continua o texto ainda, olha. Naamã é curado. Mergulha no rio, Cristo, e é curado. E Naamã volta, só que agora ele é recebido por Eliseu. A princípio, Eliseu não recebe ele. Mas agora que ele se lava, ele é purificado da sua lepra, ou do cristão do seu pecado, ele é recebido por Deus. Porque as águas, eles simbolizam o sangue de Jesus Cristo. Essa é a maior história de todos os tempos. O sangue que foi derramado na cruz por nós. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem esse fundo, essa tipologia de mostrar Jesus. O Espírito Santo de Deus, o tempo todo na Bíblia, ela aponta para Jesus. A Bíblia diz, olha, o bem maior, tudo que vocês precisam, o que há de mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa, é Jesus. É você encontrar Jesus. Eu quero que você tenha essa certeza essa noite que, se você vê até a casa de Deus hoje, e os teus problemas te perturbem, estão te perturbando, a Bíblia diz que você precisa mergulhar em Jesus. Se o teu casamento está prestes a acabar, eu espero que você saia daqui hoje, que Deus dizendo para você, olha, mergulhe em Jesus. Mas mergulhe profundamente. Se o teu filho está desviado, se nada está dando certo, ele não te ouve mais, Deus está te dizendo hoje, mergulhe em Jesus. Você consegue entender o quanto grande é esse Deus? O quão profundo é o amor de Jesus por nós? Conhecer Jesus é tudo. É o fundamento da nossa fé, é a razão da nossa fé. Por isso Pedro, em sua carta, ele diz, 3,15, ele diz, estais preparados a responder com temor e mansidão a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Ele é a água, o rio que nós devemos mergulhar. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Jesus nos basta. Somente Jesus nos basta. Eu quero orar para encerrar, mas eu queria cantar essa canção com vocês. Vocês cantam comigo? Onde é o meu Deus? É o meu Deus. De ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu
Fica de pé, igreja. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. A verdade é que todas as águas de todos os rios do mundo não poderiam apagar os nossos pecados. Nenhuma água, nenhum rio poderia lavar a nossa culpa. O peso que havia sobre nós era maior. Foi necessário Deus fazer algo impossível. Ele se esvaziou de sua glória e morreu naquela cruz. Por amor. Porque somente através do sangue de Jesus é que os nossos pecados podem ser perdoados. Você crê nisso? Você confessa isso? Você confessa Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Então se entregue a Ele, adore Ele, e que você tenha uma semana abençoada. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos adorar o Senhor. Meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei Gente, hoje na cantina é costelado e tem doce aí embaixo. Vamos comprar. Pro seu treinamento, vamos comprar, gente.